Muito bem, voltamos com o último bloco do nosso Economia e Desenvolvimento desta semana e recebendo aqui o nosso comentarista de segurança, em dia com a sua segurança. Satisfação grande. Estou me sentindo seguro agora aqui, viu? Depois que o Coronel chegou aqui na televisão, o clima mudou, né? Mudou. O baderneiros não chegou aqui Não, hoje. mas a bagunça do intervalo aqui é grande. Não, aqui, o Coronel tem que tomar divertido, é divertido. O Coronel tem que tomar providência. Não, se ele tomar providência, vai estragar. Rico, vamos ouvir um pouquinho o Coronel, porque tem esse assunto, né, vamos começar pela torcida do Internacional, que teve lá depois do jogo contra o Flamengo. Não tem nada a ver com o Internacional, isso é importante dizer, quer dizer, esses baderneiros, tem no Grêmio, tem em qualquer time de futebol, se aproveitam, né, dessa oportunidade, porque olha aqui, eu moro na frente do BR, eu canso de dizer isso aí, o camarada vai para o campo já bêbado. Eles passam ali bêbados, já brigando, quer dizer, o que vai acontecer no estádio? Ele nem vem o futebol. Mas o grande problema ali foi a torcida do Flamengo, que baixou o brinco nos jogadores do Flamengo, sim, né? Também, né? Aconteceu. Baixou o brinco, essa expressão é antiga. Bateu o brinco. Não tinha nascido ainda. Vamos lá. Mas, de qualquer sorte, prazer grande retornarmos aqui ao convívio dos amigos, nesse ambiente aqui é muito prazeroso, o convívio com os senhores aqui. Mas, acerca desse tema, é algo que a sociedade nos cobra, tá? Mas nós também temos responsabilidade no resultado. Na medida que, como cidadãos, quando vivemos aí o que se chama de Estado democrático de direito, nós elegemos os nossos representantes, os legisladores, que depois vão contemplar as leis que regulam, o arcabouço legal que regula esse tipo de penalização, né? De responsabilização a quem deva responder por delitos, por crimes e outros que tais. Então, o que nós estamos vendo é exatamente isso. O crime prospera porque os agentes não são responsabilizados. Tá? Hoje, os bandidos, as pessoas do lado contrário ao lado do bem, eles estão muito tranquilos, porque eles sabem que remotamente existem possibilidades deles ser efetivamente responsabilizados por aquilo que comete. Então, nós já falamos outro dia aqui, não é? Nós temos abordado temas pontuais, até quero ver se tem um tempinho ainda para fazer uma análise da Transposul, cumprimentar o Rico aqui pelo trabalho dele lá, enfim, o presidente Sérgio Neto, do CETSERCS. Mas, outro dia nós falamos sobre a criminalidade na área central de Porto Alegre, que ali os delitos são diários, né? Os agentes são praticamente os mesmos e eles são presos, eles acabam sobrecarregando o aparato de segurança, porque no momento seguinte estão lá, né? Novamente cometendo os mesmos tipos de delito. Agora nós tivemos, e até comentávamos aqui, esse caso do pós-jogo, né? do Beira-Rio, Inter e Flamengo, em que integrantes de torcidas rivais da mesma agremiação, né? Do Esporte Clube Internacional, mas que entraram em confronto e acabou a coisa tendo consequências num estabelecimento comercial que nada tinha a ver com o problema, destruíram, saquearam, e daqui a pouco essas pessoas, esses grupos de vândalos continuam lá assistindo futebol e no domingo seguinte estão fazendo novamente esse tipo de depredação, né, de conduta criminosa, vandalismo. Então nós temos que nós, como sociedade, e aí entramos todos nós, temos que colocar em evidência as células para que a gente, de uma vez por todas, resolva isso. Que todos que venham, antes de cometer o ato criminoso, ele pense que vai ser efetivamente cobrado pela sociedade. Mas eles não têm temor à lei, porque tem aí aquela... Eu não sou advogado, leio muita coisa sobre direito, mas tem aquela questão da interpretação da lei. Tem a lei e a interpretação da lei. Então, a lei é uma coisa, muitas vezes a lei é muito objetiva, mas sempre tem um advogado, um juiz, que no frigir dos ovos vai lá numa letrinha e tal, e dali interpreta de maneira. O que me ressalta aos olhos, é o seguinte, e me deixa indignado, é que normalmente o senhor juiz interpreta a lei sempre em favor do bandido. Por que isso? E isso gera o famoso não dá nada. Impunidade. A impunidade. Claro, o cara não teme a lei. A impunidade não dá nada. Esse dia eu falando com um amigo meu que gerencia um estabelecimento comercial no centro, ele dizia, o cara rouba aqui dentro, a polícia prende,
nós vamos lá na delegacia e o ladrão sai primeiro que nós. Nós ficamos lá, dando depoimento, fazendo papel, não sei o quê. Outro dia eu comentava com um soldado da Brigada Militar, que faz patrulhamento, ele dizia, a gente vai, prende o ladrão, sai primeiro do que nós na delegacia. É um desgaste. E outra coisa, o pior de tudo, ele dizendo, ele como soldado, como uma pessoa que exerce... Representante da lei. Não, representante da lei que exerce com dignidade a sua função de zelar pelo bem e coibir o mal, né? Ele dizia, a gente fica desmoralizado como como brigadiano, como policial, né? Que acaba... O ladrão sai rindo da cara da gente. Daqui a pouquinho, no outro dia, a gente encontra ele na rua de novo. Debocha, e tem que prender ele de novo e ele debocha ainda da gente. É incrível, incrível. Isso o desgaste... O desgaste para a corporação, eu acho que é muito grande. Que não tem como fazer gestão disso. Não tem. Esse desgaste acontece e ele tem que ser absorvido. Mas então fica aí, né, um alerta para os segmentos que nós chamamos, que é o caminho da persecução criminal. Ou seja, desde que o agente da lei toma notícia do ato delituoso, do ato criminoso, prende o autor e ele efetivamente, né, passando por todos os caminhos lá, o processual, ele cumpra com a responsabilização correspondente àquele ato que ele cometeu. Então fica o nosso chamamento, né? Isto entra a polícia ostensiva, a polícia judiciária, que é a polícia civil, a polícia ostensiva, a brigada militar, Ministério Público, Poder Judiciário e até o sistema carcerário. Com certeza. Né? Para que se tenha aí, efetivamente, o tratamento que a pessoa merece. Coronel, o senhor esteve lá na Transposul, nós, aliás, fizemos uma entrevista com o senhor na semana passada na Transposul, e esse segmento de transporte de cargas é um segmento que convive muito com essa questão da criminalidade, ou seja, hoje os camaradas, como há muito tempo, né, fazem isso pela impunidade, eles desviam cargas, roubam a interceptadores, quer dizer, é uma série de interesses no meio. Como é que o senhor trata essa questão? A cadeia do crime, a cadeia produtiva do crime, né? Sem dúvida. Isso grande, enorme. Nós comentamos, Rico, é uma área que tu também milita, né? Uma área periférica, mas que envolve transporte de carga, de pessoas, enfim. Primeiro, foi muito prazeroso lá aquela nossa participação, visita à Transposul. E de pronto e ao vivo aqui eu quero cumprimentar a todos que tiveram participação, muito especialmente a promotora do evento, né, a CETSERGS, através cumprimentando o presidente Sérgio Neto, cumprimento a todos que de uma forma direta ou indireta promoveram aquele grande evento, um evento que nos orgulhou muito aqui como gaúchos, né, com uma grande participação, tanto pública quanto privada, as autoridades maiores estavam lá, governo do Estado, governo municipal, empresários, enfim, delegações dos mais diversos ambientes do Estado, da Federação Brasil. E esse é um problema assim, de roubo de cargas que não é só aqui do Rio Grande do Sul, é nacional o troço. Nós dizíamos, o Rico falou em crime continuado, isto é crime organizado. Hoje nós temos quadrilhas organizadas e sofisticadas. Um foco naquilo ali. Utilizam equipamentos, tecnologia, satélite para rastreamento, assim como o empresário, o lado do bem, não é? Produz uma defesa para se proteger com rastreamento por satélites, para controle das frotas, da carga, enfim. O bandido utiliza da mesma tecnologia para poder planejar e consumar o crime. Aquele roubo que houve em Campinas foi de cinema. Os caras trabalharam quase que uma noite inteira, levaram 40 caminhões, sei lá quantos. Exatamente, uma empresa de automação, de tecnologia, de informação. Né? Enfim, então é uma área que decorre daquele ambiente, uma área muito própria e que suscita um trabalho específico de segurança para aquele tipo de atividades. Eu disse, vou reforçar ao presidente lá, que me disponho a conversarmos sobre isso, até porque também nós vamos estar potencializando que se tenha mais segurança no transporte, nessa imensa malha rodoviária que temos aqui no estado. Aliás, 80% das cargas hoje de alimentos viajam de caminhões. Então, se nós verificarmos as distâncias desse Brasil continental, isso já é um custo muito grande para o alimento que chega na mesa do consumidor. Imagine ainda tendo que descontar o valor roubado, quer dizer,
e todo o mecanismo, né, que as empresas fazem para investir na proteção, quando elas poderiam fazer para melhora de atendimento, caminhões mais, enfim, organizar na estrutura toda de produção e tem que desviar para a área de segurança. Quer dizer, isso aí é um custo exageradamente elevado. É uma taxa de risco de carga extremamente alta. Taxa de risco de transporte de carga, já tem a taxa de risco do roubo na loja. É a taxa de risco, agora não se trabalha mais com cheque, mas antes tinha o cheque sem fundo. Então, começa a colocar todos esses potenciais riscos no preço do produto, quem é que paga a conta? Quem paga a conta somos nós. Nós que pagamos a conta, o consumidor que paga E especialmente se considerarmos, tem uma máxima, né, que diz de que o crescimento, o progresso dos ambientes passa pelas suas rodovias, né, passa pelas suas estradas. Tu referiu, 80%, né, do comércio de produtos e de fluxo de pessoas é pela rodovia. Então, nós temos que ter uma atenção especial e se abre aí um leque de medidas que podem ser implementadas para promover a segurança do transporte. E não se diga que eu me lembro que no final da década de 70, quando a malha ferroviária passou a ser retirada do Brasil, uma opção que acabou tendo um custo, ainda está tendo um custo social exagerado no país, estava se assaltando trens com cargas, né, lá em Goiás, em Mato Grosso, já se assaltavam vagões. Quer dizer, os bandidos, eles não escolhem, eles querem roubar. E aqui no Brasil é um campo muito fértil para isso, por todas essas razões que nós já falamos aí, né? A impunidade, a falha nas leis, a interpretação que os juízes dão para delitos dessa natureza, quer dizer, soltando os bandidos. Quer dizer, não adianta ter polícia por mais preparada que tem. Sem dúvida. É verdade? É algo que é um ponto frágil, né, no nosso ciclo de análise criminal. Vocês preparam a polícia, quer dizer, a Brigada Militar aqui, que tem cursos hoje, eu fiquei impressionado. Eu fui uma vez visitar lá a escola lá no Partenon, lá. Academia de Polícia. Academia de Polícia. O que os brigadianos hoje, eles são preparados, a qualificação deles é impressionante. O camarada que quer seguir, que decide seguir a carreira de policial militar na Brigada Militar, ele tem que ser muito macho, como se diz, e tem que ter um foco, tem que ter uma vocação para aquilo. Senão não fica. Afora satélite, que hoje é rastreamento, né? Isso. Que é uma maneira de se prevenir contra o roubo, o treinamento também é algo fundamental, eu acho, né? Agora, eu acho que esse ponto eu acho que seria importante falar para o nosso telespectador, embora a gente tenha um tempo um pouquinho restrito, mas eu acho que é um ponto importante. Claro, né? que é a qualificação, Sem né? dúvida. Treinamento. Nesse processo que nós referimos de análise acerca do modus operandi hoje utilizado para transporte de carga e a grande maioria das cargas com valor agregado, né, em potencial, valor de capital, tem uma figura que é de importância estratégica, é o condutor. Não só o condutor do veículo, como todos aqueles que têm acesso às informações. Porque, normalmente, se fizer a análise criminal, A pedra é cantada. Estão envolvidos. A pedra é cantada, vem de dentro. A informação é orgânica, ela sai de dentro para fora. Ela é parte da cadeia produtiva do crime, do roubo. Exatamente. A informação. 99% das situações, e não só o transporte de carga, normalmente também, quando Assalto a banco, tem um assalto, noutros tipos de crime também. Então aí entra o que tu referiu. O treinamento dos recursos humanos, treinamento e controle. Né? Também a mesma tecnologia. Rico. E é importante, né, Coronel, que hoje a Brigada Militar, ela não é procurada só pelo camarada lá que não tem o que fazer, não. Hoje é uma vocação que é desenvolvida nos jovens, né? Eu sei disso, eles vão para a Brigada Militar porque eles querem ser policial militar. Né? Então isso é importante, né, para a qualificação dele depois. Né? São dois pontos importantes, né, Silvio e Rico. É muito difícil que alguém consiga realizar um bom trabalho quando ele não gosta daquilo que faz. Não tem a vocação. Ele jamais, ele até pode ser, por potencial agregado, um bom profissional, mas é raríssimo. Ele tem que ter vocação, especialmente para esse trabalho que nós falamos, que é um trabalho desgastante, é diuturno, é de fôlego. A polícia não para, a polícia é 24 horas. O cara tem que se doar muito, né? Coronel, obrigado pela sua presença aqui. Esclarecimentos importantes. O tema é apaixonante. É apaixonante. Né? E amplo, nós né? teríamos aqui como falarmos
E vamos falar. Vamos falar em sempre doses homeopáticas aí, né? Não, Mas vamos falar, nós vamos abordando os temas, Claro. mas eu penso que é importante para que o nosso telespectador também possa interagir conosco e nos trazer as suas ansiedades, Tá aí o né? telefone do coronel, né? As Qualquer suas dúvida, né, coronel? necessidades, Então que tá. aí nós vamos discutir aqui e talvez fazer aí as ligações necessárias para que a gente possa atenuar. Difícil zerarmos, né? Tá certo. Então tá, coronel. Um abraço. Rico, obrigado pela tua presença aqui. Para vocês aí também uma bela semana de trabalho e a semana que vem um novo encontro aqui com Economia e Desenvolvimento. Até lá.